Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 2 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex, Diogo Vinck e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Disney, que lançou um app bem divertido chamado Play Disney Parks. Ele é voltado para os visitantes dos parques da Disney na Flórida e na Califórnia e serve basicamente para divertir o pessoal enquanto eles esperam lá na fila dos brinquedos. Então o app traz vários joguinhos com dinâmicas simples, para que o pessoal possa se ocupar enquanto espera, e tem até alguns com modo multiplayer para todo mundo lá em volta também poder se divertir. Agora, um detalhe interessante sobre o Play Disney Parks é que alguns jogos só ficam disponíveis em lugares específicos lá dentro de cada parque, e o app também tem uma espécie de gamificação lá para quem tá fazendo a visita. Então dá para ir conquistando uns badges conforme a pessoa se desloca pelo parque, e por fim o app também tem umas playlists lá temáticas com músicas dos filmes da Disney. Então, para você que vai viajar, vai pra Disney nas férias, o Play Disney Parks está disponível tanto pro iOS quanto pro Android, e os links de download, como sempre, estão aqui na descrição. E enquanto isso, lá em Hong Kong, a Xiaomi finalmente fez a oferta inicial das ações lá da empresa. No fim das contas, ela conseguiu levantar 4,7 bilhões de dólares, que foi perto lá do valor mínimo que ela tinha estabelecido como alvo para esse IPO, e isso deixou a empresa avaliada em 54 bilhões de dólares, que é metade, um pouco mais da metade dos 100 bilhões de dólares que ela queria inicialmente, com essa oferta inicial. O que rolou para essa estreia um pouco mais acanhada, foi que o mercado entendeu que a Xiaomi tem margens de lucro muito pequenas para os produtos dela, e isso afugentou um pouco os investidores, porque as margens pequenas são um pouco lucro, para muito risco. Aí, comentando a situação toda, um analista da Counterpoint Research falou que acha que a Xiaomi tem que investir mais aí na divisão de celulares daqui pra frente, especialmente agora, que ela vai usar essa grana do IPO para expandir mais pro mercado internacional. E ainda sobre os bastidores do mercado, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, anunciou pelo Twitter, uma reestruturação completa na organização da companhia. A principal mudança é que o Twitter agora vai passar a organizar o pessoal em grupos, ou seja, divisão de engenharia, divisão de pesquisa e design, divisão de marketing, assim por diante. E isso é bem diferente da organização antiga, que era por produtos, Tinha lá profissionais de todas as áreas trabalhando em todas as divisões. Aí, comentando essa mudança, o Jack Dorsey falou que isso vai agilizar o processo de decisão e, consequentemente, a evolução da empresa, e ele falou também que essa estrutura vai ajudar a preparar o Twitter para a próxima década lá, para que eles continuem relevantes. E agora o assunto é o WhatsApp, que passou a deixar os administradores de grupo limitarem lá o envio de mensagens só para eles lá na plataforma. Então agora, nos ajustes do grupo, onde dava já para definir quem pode editar as informações da conversa, pintou mais uma opção, e essa opção é justamente aí sobre envio de mensagens. Lá os admins conseguem definir se todo mundo pode mandar uma mensagem naquele grupo, então se só eles podem mandar mensagens, isso vale tanto para os apps do mensageiro quanto lá para o WhatsApp Web. Bom, e ainda sobre o Facebook, adivinha só, pintou mais um caso de exposição de dados por conta daqueles testes de personalidade da plataforma. Dessa vez, a empresa que pisou na bola foi a NameTests.com, que faz aqueles quizzes tipo que princesa da Disney você é, que capa de revista que você seria e tudo mais, e segundo o pesquisador de segurança, eles expuseram os dados de mais de 120 milhões de pessoas lá do Facebook. Isso aconteceu mais ou menos no mesmo esquema lá da Cambridge Analytica, ou seja, a pessoa entregava as informações pessoais dela em troca do quiz, e o pacote de dados incluía o nome, gênero, idade, aniversário, localização, lista de contatos, fotos e até as postagens lá do usuário. Aí o grande problema aqui foi a forma como a NameTests trafegou e armazenou esses dados, que eles fizeram lá de um jeito nada seguro, que deixava que terceiros interceptassem e acessassem as informações de um jeito bem fácil. Aí, para piorar, o pesquisador que descobriu isso tudo resolveu alertar o Facebook, e o Facebook não deu muita bola para ele. Primeiro porque o Facebook demorou mais de uma semana para responder o contato, e depois mais de um mês depois eles falaram que ia levar uns 6 meses
meses para poder investigar a coisa toda. Isso fez o pesquisador vir a público, para comentar a descoberta dele, e em meio a isso tudo a Name Test continua lá, não foi banida do Facebook. Agora, a boa notícia, que eles já corrigiram essa falha de segurança, mas parece que ninguém está muito preocupado com os dados, expostos lá de mais de 120 milhões de pessoas que foram afetadas por esse potencial vazamento. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse assunto, pintou um relatório da empresa AppThority que falou que milhares de apps lá do iOS e do Android estavam expondo mais de 110 GB de dados que eles estão usando lá o serviço Google Firebase do jeito errado. Esse Google Firebase facilita a implementação de serviços em aplicativos tipo notificações, publicidade, banco de dados, analytics, mensagem na nuvem, tudo mais, e por isso ele é bastante usado pelo pessoal que não tem como programar isso do zero, no próprio aplicativo. Aí o que acontece é que dependendo de como isso está implementado lá no app, dá para alguém acessar as URLs que trazem esses dados, e a AppThority falou que de quase 3 milhões de apps que eles analisaram, eles conseguiram achar mais de 28 mil com esse problema de conseguir acessar esses dados. Aí, dentre as informações que podem ser acessadas, estão quase 3 milhões de senhas em texto plano, ou seja, sem nenhuma criptografia, mais de 25 milhões de registros de localização de GPS e 50 mil registros de transações financeiras também, ao perigo. Eles falaram que, segundo os dados da Play Store, esses apps já foram baixados mais de 620 milhões de vezes, enquanto na App Store não dá pra saber, porque a Apple não oferece esse tipo de informação. E ainda sobre o Google Maps para Android só por enquanto está começando a deixar o pessoal reportar acidentes e obras na pista que nem acontece hoje lá com o Waze. Segundo o pessoal do Android Police, esse é um recurso que já vinha sendo testado com um grupo reduzido de usuários e deve ser liberado agora, nessa semana aí com a atualização lá do Google Maps para Android. Bom, ainda falando de mapas, só que mudando de empresa, na sexta-feira o Matthew Panzarino do TechCrunch falou que a Apple finalmente está reformulando completamente lá o Apple Maps. Ele disse que inicialmente essa reformulação para variar só vai acontecer nos Estados Unidos, mas ele explicou o motivo. Ele falou que a Apple está usando umas vans próprias lá para coletar os dados das ruas e também está usando os iPhones e dados coletados lá nos telefones do pessoal para conseguir enriquecer esse banco de dados novo. Aí, comentando essa iniciativa, o Ed Kill, que é o diretor de serviços lá da Apple, explicou que a empresa não coleta nem o começo e nem o final dos trajetos da galera e que mesmo os pedaços do trajeto que eles coletam, são anonimizados lá de jeitos diferentes para ficar impossível achar de quem é aquele dado, de onde ele veio, para onde ele foi. Ele explicou ainda que o objetivo da Apple é não precisar mais recorrer lá a nenhum serviço de terceiro no Apple Maps e falou que a ideia é lançar essa reformulação dos Estados Unidos já no iOS 12 aí completar no próximo ano. Já uma coisa que ele não falou é se a Apple vai colocar essas vans dela para rodar no resto do mundo também, então o negócio é esperar, Enquanto isso aqui no Brasil não tem nem GPS curva a curva ainda, mas acho que isso é pedir demais, Quem sabe, um dia chega. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Microsoft e sobre o vazamento de um e-mail que trata lá de um produto que ela não lançou ainda. Esse produto é um Surface de bolso, que seria uma espécie de híbrido entre um PC e um dispositivo móvel, e no e-mail tem lá a informação, de que esse projeto tem o codinome Andromeda e vem sendo desenvolvido já tem uns 2 anos. Quem obteve esse e-mail foi o pessoal do The Verge e eles falam, que no e-mail a Microsoft diz que esse produto vai criar, na verdade, uma categoria nova de produtos. Já uma outra informação que tem lá é a respeito da aparência do dispositivo e é o seguinte: o The Verge falou que o aparelho pode ser dobrado no meio, mas tem lá uma tela que ocupa a frente toda, ou seja, a tela provavelmente é dobrável também. Isso está bastante em linha com umas patentes que a Microsoft vem registrando, já tem uns anos aí. Já um outro detalhe que pintou é o fato do aparelho ter compatibilidade com mais stylus e a ideia é que ele possa ser dobrado lá no meio, como se fosse um livrinho de anotações para que a pessoa consiga escrever umas notas, rapidinhas ali, como se fosse um caderninho mesmo, e faz no bolso depois, sei lá. Por fim, a matéria do The Verge falou que a Microsoft pretende lançar esse dispositivo ainda em 2018 e eu espero que isso seja verdade, porque a coisa toda me deixou bastante curioso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Então, hoje eu errei pouquinho aqui, não teve muita graça os erros também. Então resolvi colocar esse áudio no final, porque às vezes as pessoas pedem, falam assim, mas não teve erro hoje, aqui não tem muita graça. Então eu tô colocando esse pedacinho aqui para quem gosta dos erros se sentir abraçado aqui pelo finalzinho do Loop Matinal. Boa segunda pra vocês, hein?